Oi, gente! No vídeo de hoje eu vim cumprir os desafios da comunidade Journal. Vou deixar os contatos dessa linda comunidade aqui na descrição do vídeo. Então eu vou fazer uma colagem e chamei esse quadro de borboletear e colar porque eu vou estar falando. Então um dos desafios, os desafios eram falar de sonhos da nossa criança, quando éramos crianças, quando éramos adolescentes, jovens, né, e depois de adultos. Então eu chamo esse quadro de borboletear e colar, porque enquanto eu estou colando, fazendo as tags dos desafios, as tags dos desafios, eu vou estar conversando sobre esse assunto que não sei se é fácil de falar, que são os sonhos que a gente teve quando criança, quando jovens e por aí vai. Bora acompanhar comigo? Vamos lá, eu sou a Silmar aqui do canal Sil Amar, onde distribuo amor através do papel. E hoje é um dia de dar amor a mim mesma, porque falar de um assunto assim tão profundo merece uma dedicação um pouco maior. Esse caderno aqui é o meu Junk Journal, que eu estou usando como Art Journal também, dá para chamar das duas formas. Eu estou usando ele apenas para colagens de diversos temas e assuntos. E aí eu vou pegar aqui eu quero envelhecer um pouquinho, vou fazer um fundo aqui com essa folha de livro e vou usar para fazer a colagem um freebie que é lá da comunidade Journal. Uma vez por mês, a Jill e a Ju, que são organizadoras da comunidade, distribuem um freebie pra gente num tema, e dentro desse tema a gente tem os desafios, que não são obrigatórios, mas são sempre para ajudar a gente a evoluir, digamos assim, a prestar atenção em nós mesmos. Eu tinha essas fake washes aqui há um tempo já guardadas e eu acabava esquecendo de usar. Então hoje, antes de dar uma olhada no que eu usaria, eu resolvi deixar aqui a amostra para usar nas criações de hoje. Eu acho que eu já vou começar a falar sobre os assuntos, porque dão bastante pano para manga, né? Quando a gente fala de sonhos, como é que eu vou te dizer? Não é fácil, né, gente? Porque muitos de nós tivemos problemas nas nossas infâncias e juventudes e muitas pessoas até meio que perdem a capacidade de ser criança. E aí a gente vem nesse trabalho de resgatar, né, a nossa criança interior, como diz a professora Jill pra gente. E aí quando eu parei para pensar na minha infância, nos meus sonhos, eu no início estava um pouco travada. A primeira coisa que eu pensei foi assim, eu não tinha sonhos quando criança. Assim, me pareceu assim, né? Mas depois de pensar mais profundamente, de analisar um pouco mais, aí eu comecei a perceber alguns sonhos, digamos assim, né? Então, quando eu era bem pequena, deixa eu ver, 7 anos ou 8 anos, por ali de idade, não sei exatamente, eu queria muito ter amigos, mas a gente morava na zona rural, na época, do interior da cidade de Bento Gonçalves, lá no Rio Grande do Sul, e eu não tinha amigos propriamente ditos, assim, pouquíssimos. Na verdade, nessa idade aí eu tinha uma amiga que tinha estudado comigo no primeira série, né, no primeiro ano, e ela não estudava mais comigo, então a gente se visitava, às vezes eu ia na casa dela, às vezes ela vinha na minha casa, que é uma amiga minha até hoje. Ai, ela é muito querida, amo ela é amiga mesmo até hoje, desde os meus 6 anos de idade. Mas eu digo assim que no dia a dia mesmo eu não tinha amigos,
porque eu era, então, a gente era uma família mais pobre, digamos assim, que morava numa uma fazenda, vamos chamar de fazenda, de produção de uvas para fazer vinho. E ao redor, as outras fazendas que tinham ao redor, todo mundo era dono dessa terra. Então os filhos, eles tinham bastante dinheiro e os filhos tinham tudo que era brinquedo, tudo que era coisa. E o meu pai trabalhava só como tipo empregado, chamava agregado na época, nessa terra. E a gente tinha pouquíssimas coisas. Assim, nunca faltou alimentação, porque meu pai e minha mãe plantavam, não dependia do dinheiro propriamente dito para ter alimentação. Mas aqueles brinquedos e brincadeiras e coisas assim, eu não tinha quando criança, assim, como os meus vizinhos, digamos assim. E na escola, eu tinha os colegas da escola, mas eles não gostavam de mim porque eu era bastante inteligente, digamos assim. Então eu sempre tirava nota 100. Na época era até 100, agora acho que as pontuações são diferentes. Eu tirava nota 100 até o quarta série. Eu nunca tirei menos que 100 em nenhuma matéria, né? E aí o pessoal não gostava de mim, mas não por eu não ser legal. Eu acho que eu era legal. Mas era porque eles inclusive faziam bullying comigo por eu ter óculos, né? Me chamavam de 4 olhos e tal. E faziam bullying comigo porque eu tirava nota boa e me chamavam de puxa-saco. Mas eu não era, eu simplesmente era inteligente, digamos assim. Então, assim, eu até às vezes ia brincar nos vizinhos mais ricos lá, mas eu não me sentia tão bem recebida, digamos assim. Então eu quase nunca ia também. Só que isso logo ficou para trás, né? Porque eu posso dizer que eu resolvi o meu problema de ter amigos depois, né? Logo depois eu cresci e aí fui estudar em outros lugares, fui tendo outros amigos, né? Então isso passou. E sobre brinquedos, assim, eu tinha um sonho de ter uma boneca bebezinho, aquelas bebês. Acabei ganhando, mas vou contar para vocês como. E sobre a profissão, quando eu tinha essa idade de 7, 8 anos, eu dizia que eu ia ser professora. E depois que eu comecei a ficar doente, eu dizia que eu ia ser farmacêutica. Eu fazia poções coloridas, amassava folhas, flores, botava na água, deixava aquela água colorida e botava nas injeções de uma boneca de pano que eu tinha. Isso tudo ficou também para trás. Mas então, com 9 anos, 8 para 9 anos que eu comecei a ficar doente, foi feita uma cirurgia, né, para tirar um tumor que eu tinha na coluna. Só que essa cirurgia tirou um pouco do osso da costela e desestabilizou a minha coluna. E com a desestabilização da coluna, eu dobrei, digamos assim, eu era dobrada para a esquerda e eu não caminhei mais, fiquei paralítica com 9 anos. Então, nessa época que eu estava com 9 anos, os vizinhos, uma professora, na verdade, que foi minha professora até a quarta série, vizinha lá, morava lá, ela fez uma vaquinha com os outros professores da escola e eles compraram uma boneca bebê para mim. E eu fiquei com essa boneca bebê até os meus 35 anos, gente. Eu tinha essa boneca bebê até os 34 anos, por aí. Quando eu falei, não, eu vou dar para uma outra criança, porque fica aqui sentadinha, parada, mas uma outra criança vai ficar feliz. Depois me arrependi, porque daí logo depois eu tive o prazer de receber a Ana Júlia. A Ana Júlia podia ter a minha boneca, né? Mas tudo bem também. Que ela ganhou várias quando chegou para mim, então perfeitamente assim também. E aí, quando eu tinha 9 para 10 anos, que eu acho que ainda é criança, né? O meu sonho era voltar a andar. Assim, eu fiquei bem revoltada na época, porque eu não entendia por que eu que tinha que ter doença, por que eu que tinha que parar de andar, e se eu nunca mais ficasse boa. E aí eu fiquei bem revoltadinha na época, como criança, né? E coitados, né? Meus pais fizeram tudo que puderam e que não puderam, né? Teve um ano que eu fiquei um ano inteiro internada em Porto Alegre, e Bento Gonçalves é no interior.
Então pensa, minha mãe ficou 1 ano dormindo em colchãozinho no chão, quando eu estava nas UTI ela dormia sentada numa cadeira. Então assim, eu sou muito, muito grata, apesar das diferenças que nós tivemos depois, digamos assim, os meus pais e eu sou muito grata por eles terem feito tudo que podiam e que não podiam também por mim, para poder tratarem, né? E eu lembro que a minha mãe chorava porque ela queria que eu ficasse curada, né? E às vezes o médico dizia que não estava indo bem e tal. Eu cheguei a ficar acho que de 2 a 3 anos de cadeira de rodas, até que mais 3 cirurgias, aí eu consegui começar a mexer as pernas novamente e voltei sim a andar. Consegui voltar a andar ali próximo dos 11 anos, ali, 12. Não, acho que foi um pouco antes, já nem me lembro mais, mas é porque eu também não fico pensando, né? Então eu posso dizer que os meus sonhos de criança foram todos atendidos. Eu ganhei a boneca, eu voltei a andar, né? Então eu não fiquei com nada assim. Eu fiz amigos e tenho hoje, né, amigos maravilhosos, então eu não fiquei com aquela sensação de que não cumpri algo da minha infância, digamos assim, né? Apesar dela ter sido toda diferente, toda atípica, né? Mas eu não fiquei com essa sensação de não ter cumprido as coisas quando os meus sonhos, não. Eu acho que eu cumpri. E depois que eu fiquei jovem, digamos assim, né? Com 12 para 13 anos, 13 anos eu comecei a trabalhar o dia inteiro e estudar de noite. Porque quando eu voltei a andar, eu voei. Eu falei, não vou ficar choramingando, né? Eu quero voar. E lá na cidade dos meus pais não tem faculdade gratuita, só tem faculdade paga, né? E é muito difícil de pagar, ela era bem cara, na verdade. Então, eu resolvi ir embora de casa. E como tinha essas diferenças da questão de eu estar um pouco mais revoltada, digamos assim, versus o jeito, né, que é os meus pais, aqueles italianos quadrados de antigamente, que não aceitam mudança nenhuma, né, que não aceitam a voz de ninguém, e eles continuam sendo assim. Só que hoje eu aprendi, né, hoje não, faz muito tempo, graças a Deus, que eu aprendi, né, a respeitá-los e amá-los da mesma forma, independente, né. Porém, na época lá eu era um pouco mais revoltada, digamos assim, e não quis ficar morando lá. Então, já que eu queria fazer faculdade, quando eu terminei o 3º ano, né, do ensino médio, eu já saí de casa. Eu tinha 17 anos quando fui morar sozinha. Isso aí eu já contei em outros vídeos por aí, que eu fui para o Uruguai morar e tal. Mas o que acontece? Quando eu era jovem, então, de 15 anos para frente ali, o meu maior sonho era morar na praia. Eu queria muito morar numa cidade praiana. Não me perguntem por quê. Eu acho que eu fiquei com aquela sensação que a praia dá liberdade, sabe? Eu queria muito, muito mesmo morar na praia. E eu fui então para o Uruguai e estudar desenho, só que por causa da saúde não pude ficar lá. E quando eu voltei, antes de ter 18 anos, eu não voltei para casa dos meus pais, eu fui direto para a praia. Eu fui morar em Florianópolis, Santa Catarina, onde lá eu fiquei 11 anos mais ou menos. Eu acho que foi o meu primeiro borboletear e colar que eu contei essa história com detalhes, porque eu estava explicando como que eu vim parar aqui no DF, né? E aí lá em Florianópolis eu morei 11 anos, né? Então foi um sonho realizado. Claro que a pessoa que trabalha ganhando praticamente um salário mínimo, pagando aluguel, se sustentando numa cidade daquela, eu não aproveitava a praia como aproveita quem tem só um pouquinho mais de dinheiro. Mas só o fato de eu andar de ônibus para ir para o trabalho e ver a praia todos os dias de manhã, aquilo já era o suficiente para mim, eu ficava muito feliz. Então eu posso dizer também que um dos meus maiores sonhos da época da juventude, que era morar na praia, eu também cumpri. Inclusive, eu fiquei muitos anos depois, porque daí eu me mudei aqui para Brasília por causa do trabalho, e eu fiquei vários anos querendo voltar a morar na praia.
Antes de a gente comprar essa chácara aqui no DF e fazer uma chácara aqui, eu ainda queria estar indo morar na praia, sabe? Mas eu e meu marido achamos melhor ficar morando aqui, só que daí perto da natureza. Depois de me conhecer melhor, eu entendi que não é que eu queria a praia, eu queria estar perto da natureza. Antes de seguir as explicações, deixa eu falar dessas tags. Eu peguei retalhos de papel, de sobras de um projeto meu, que é o projeto Meu Momento, daí sobrou essas coisas coloridas aí que eu mostrei aí. E aí eu fiz a tag compridona e agora eu vou fazer então uma colagem numa tag para minha criança, para o meu jovem e para a vida adulta. Quando eu cheguei na vida adulta, eu acho que daí eu comecei, adulta que eu digo assim, acima de 24, 25 anos, né? Que antes eu ainda era jovem. Eu comecei a pensar que eu queria, né, uma casa para morar, eu queria uma família, né? Queria poder viajar às vezes para passear, porque isso não era uma realidade para mim. E depois de um pouquinho mais velha, depois, digamos, dos 30 anos, eu queria fazer a diferença nesse mundo, que foi quando eu comecei a fazer trabalho voluntário e tudo mais. Então, com o passar dos anos e batalhando, né, porque nada vem, pelo menos para quem não nasceu de berço bilionário, né, nada vem sozinho, a gente tem que correr atrás, né. E graças a Deus hoje a gente tem uma casinha, essa casinha é simples, mas é muito cheia de amor. Se vocês quiserem conhecer a minha casinha, meu marido tem um canal de chácara, e nesse canal da chácara a gente mostrou a construção desse primeiro pedaço da casa, que não está pronto, mas que a gente já está morando. Se quiserem conhecer, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Bom, aqui alguns elementos que eu quis colar nessa tag da criança, que eu não falei antes, é que principalmente na época que eu estava doente da cadeira de rodas, eu aprendi a fazer trabalhos manuais, tricô, crochê, sabe? Costurar roupinhas para minha boneca, porque a máquina de costura que está aqui agora, que é minha mãe me deu, ela podia ser rolada com a mão, né? Então eu não tinha problema de estar na cadeira de rodas na frente da máquina. Então eu peguei elementos aí, agulha de crochê, agulha de tricô, novelo, tesoura, né? E também a máquina de costura da minha mãe. E para representar eu voltar a andar, eu peguei a bicicleta. A bicicleta, ela foi uma coisa assim difícil para mim na época, porque foi através da bicicleta que eu percebi que eu estava perdendo as pernas. Eu adorava andar de bicicleta e não estava conseguindo subir na bicicleta. Não estava conseguindo levantar a perna. E logo depois eu não estava conseguindo levantar a perna para subir a escada. E aí foi aparecendo. Até que os meus pais acreditaram em mim, porque eu falava fazia tempo que eu não estava com força na perna. E aí me levaram para o médico. E aí tudo se sucedeu. Bom, vamos lá. Então depois de adulta, né? Depois de muito trabalhar, depois de pagar muito financiamento, eu ainda pago hoje, né? A gente tem bastante dívida, na verdade. A gente paga prestações, né? Então, da casa. Mas assim, eu tenho uma família muito amorosa, muito maravilhosa. Apesar de que os meninos já moram sozinhos, né? Os 2 adultos. Mas o meu marido, a Ana Júlia, estão aqui do meu lado. Então, é um sonho. Minha casa, minha família são sonhos cumpridos, graças a Deus. E viajar, eu até que considero um pouco que cumprido, apesar de que depois da pandemia dificultou bastante, mas antes da pandemia, pelo menos uma vez por ano, eu e o Dudu, a gente tirava uns 3, 4 dias que fosse só por ano e ia em algum lugar diferente. Eu até tenho que gravar o meu caderno de viagens para vocês verem, tá na minha lista de coisas do cantinho que eu quero mostrar para vocês. Mas dá para eu dizer que viajar também eu já cumpri, mas eu ainda quero viajar muito mais, né? É um sonho mesmo
que ele continua, né? Apesar de eu já ter viajado para alguns lugares, esse sonho continua, digamos assim. Esse com as rosas azuis, essa tag, eu não tinha nada de mar, né? Nada que eu pudesse fazer o mar. Então eu vou fazer a tag aqui azul. Então peguei florais azuis e tudo que eu pude, eu vou fazer as coisas com azul e para representar o mar, porque eu não tinha outra coisa para representar o mar e não queria ficar imprimindo mais coisa porque eu já tenho bastante material, né? Então quis usar o que eu tinha aqui. Então essa vai ser a tag da juventude. Agora o sonho que eu tenho de fazer a diferença. Eita, cabeção, botei a cabeça na frente várias vezes, desculpa aí, gente. O sonho que eu tenho de fazer a diferença no mundo, né? Fazer algo, fazer a diferença, né? Fazer a minha parte, digamos assim, fazer algo por esse mundão todinho. Eu meio que eu faço já, assim, um pouco de coisas, né? Eu tenho sempre uma boa palavra para as pessoas, eu consigo manter a calma quando tá todo mundo desesperado. Eu acalmo as pessoas que eu conheço, né? As que falam comigo presencialmente, mas até online também. Aí eu faço aquele trabalho há quase 2 anos já. Vai fazer 2 anos em agosto que eu faço as lives reflexivas uma vez por semana, toda sexta-feira. Começou no Instagram e depois veio aqui pro canal. Então eu acho que mesmo que seja uma pessoinha só que me escute, meio que eu acho que eu tô ajudando de alguma forma se a pessoa gosta, né? Ou se sente bem com aquilo que eu falo e faço, né? E agora com o projeto Meu Momento, eu até expliquei no dia que eu lancei ele que um dos meus maiores desejos é fazer a diferença, é ajudar as pessoas, acalmar as pessoas, dar insumos para elas não se desesperarem, né? Fazer algo assim, fazer a diferença mesmo. Ser parceira de Jesus, digamos assim. Eu acho que esse sonho ainda eu não posso dizer que está cumprido. Eu estou fazendo o que eu posso agora, né? Porque depois de todos esses anos vivendo como se não houvesse amanhã, eu agora estou adoentada novamente. Não tem a ver com as doenças que eu tive na época de jovenzinha, mas através delas vieram outras muitas que estão agora, são doenças ósseas e neurológicas, né? E aí eu tenho muita doença óssea que agora e tenho muita dificuldade de movimentação. Me movimento ainda, graças a Deus, né? Não tô reclamando não, gente. Caminho, ando, mas assim, poucos metros, né? Se eu tô num lugar muito aberto, eu tenho que estar com alguém, com um apoiozinho, né? Eu andei caindo muito ano passado e no outro, então agora eu tenho que ficar andando com alguém junto. Mas tá tudo bem, né? As mãos ainda funcionam, apesar de às vezes doer os punhos também. Que daí é isso que acontece, a gente faz artesanato e coisa assim, aí usa demais a mão, né? Aí acaba que dá problema nos punhos. Mas vamos lá, né? Vida que segue. Então o sonho de fazer a diferença e de viajar eu ainda acho que eu quero mais, sabe? É meio que o meu sonho de agora, né? De seguir adiante viajando, né? É claro, terminar de construir a casa, né? Que ela não tá pronta, quem quiser ir ver eu vou deixar aí na descrição. Terminar de cuidar da Ana Júlia, né? Então eu botei aqui nessa tag de adulta o passaporte de viagem, uma casinha toda bonita, né? E no tema eu continuei a botar ali um botãozinho, né? O que eu tenho aqui mesmo? Botei o coração para representar o amor pela família.
e peguei essa lâmpada para representar o fazer a diferença. Seria distribuir luz, né? Distribuir amor, que é o meu objetivo. E como na live da Jill e da Ju, da comunidade Journal desse mês, elas ensinaram a gente a fazer bordado no papel, eu vou fazer um bordadozinho simples aqui nessa lâmpada. Bom, esse é um furador de um furo só. Esses materiais que eu uso, geralmente eu deixo tudo na descrição do vídeo. Os que eu usei, que marca é, onde você encontra, daí se quiserem é só sempre olhar na descrição. E também na descrição eu sempre deixo, tipo, os canais das meninas da comunidade, que eu cito aqui e tudo mais. Por falar nisso, eu vou ter que citar a dona Ju, que é do Diário de Retalhos, que é uma das idealizadoras da comunidade. Que quando ela faz um vídeo muito longo, ela diz que fez um documentário, né? Pois então, o meu hoje virou um documentário, gente. Era muita coisa para falar. Então, em vez de fazer em 2 vídeos separados, eu fiz a colagem do junk e o bolsinho onde vai essas tags e as tags. Tudo no mesmo vídeo, porque era muita coisa para falar, gente. Esse é uma ferramentinha que corta arredonda os cantos. Muito baratinha essa ferramentinha. Dependendo do lugar, claro que compra, né? Mas vale bem a pena, em vez de ficar fazendo à mão. Mas dá para fazer com a tesoura normalmente. Eu vou pegar o meu agulhão, eu vou usar essa linha amarela para botar ao redor da lâmpada. E eu furei com o meu agulhão em cima do meu crochê mesmo, porque o crochê é grosso e eu não tô apertando a ponto de bater na minha mesa embaixo, tá, gente? Se você tiver um EVA, um isopor, é melhor, mas como é grosso o meu crochê e eu não tava apertando até bater embaixo, então não ia estragar a mesa, né? E o crochê também não estragou, né? Ela só apoia a ponta e volta. Então, assim acho que vai ficar legal. Então, eu quero fazer o bordado ao redor da lâmpada. Amarelinho, né? Como se fosse para mostrar a luz. Eu quero fazer a diferença, eu quero ser luz na vida das pessoas, né? Então, eu achei que cabia bem aqui. Além de fazer um bordadinho para prestigiar a Jill, a Ju e esqueci o nome, Marcela, que ensinou a gente a bordar lá na live lá do canal da Jill. Teoricamente eu já bordei na vida várias vezes, mas nunca num papel, né? Sempre em panos e tecidos e essas coisas. Eu sei fazer vários tipos de artesanato, na verdade. Mas aí, para prestigiar elas ensinando, eu resolvi fazer aqui. Então é só começar, né? É literalmente meio que costurar, né? Só que ter que enfiar a agulha, segurar o fio, né? E enfiar de volta. E quando enfia de volta, eu passei no meio do nozinho, porque eu quis fazer dupla, né? E aí já fica preso ali. Só não pode puxar demais, senão rasga o papel, né? E tem que cuidar para não enrolar a linha, porque não tem como puxar para desenrolar e desenosar. Então, eu ia fazendo, ó. Tu passa e volta fazendo como se fosse a costurinha. Essa parte aí eu vou passar rapidinho, porque eu já tô fazendo um podcast aqui, então deixa eu passar mais rapidinho. Ó, daí eu passo, ficou rápido, ficou bem rapidinho. Então eu tô apertando ali o fio. Então vai passando e vai fazendo. Depois me contem aí nos comentários se vocês já pararam para pensar num sonho de criança que talvez tenha sido ou não tenha sido alcançado, um sonho da sua juventude ou até num sonho de agora. Que, por exemplo, agora, depois de adulta, eu
eu faço um esforço grande em pensar nos meus sonhos sempre, né? Inclusive aprendi com a mentoria da Shirley Rocha sobre isso, né? E que a gente precisa lembrar, né? Lembrar de colocar em prática sempre as atividades que precisa para alcançar um sonho, né? Bom, aqui as 3 prontas, eu vou colocar aqui, ó, na colagem que a gente fez no começo do vídeo. Opa, coloquei. Esse envelopinho aqui, ó, eu achei que ficou no tamanho certo para colocar as tags aqui costurando sonhos do tema desse mês de julho da comunidade Journal, né? Estar na comunidade é pensar também no nosso crescimento interior. E acabo que eu cumpri também a 4ª desafio da comunidade, porque era para fazer uma tag de reutilização. E as 3 tags aí são feitas do papel que sobrou da impressão das divisórias do projeto Meu Momento, que poderia ter ido pro lixo, por exemplo, mas como tinha imagem atrás bonita, então eu colei uma na outra e fiz uma tagzinha. Achei que ficou super bacana. Vou botar aqui esse fiozinho só para encerrar. Ela é tipo um fio... esqueci o nome, tipo um fio de juta, mas tem verde junto, né? Deixa seu comentário, conta pra mim um sonho seu que foi atendido ou que não foi atendido. Me fala o que achou desse documentário. E vamos juntos aí pro próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agradeço imensamente a presença de vocês e quem assistiu esse vídeo até agora. Fiquem todos com Deus. E agora vamos ver o resultado final. Um grande abraço.